E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Alci Júnior, eu sou professor federal, dou aula no curso de engenharia e como eu disse já em outros vídeos, o grande problema que a gente tem é de receber alunos que entram sem uma base matemática. Então o pessoal consegue entender o que é limite, derivada, integral, consegue entender o que é DO e os maiores erros acontecem na base. Quando ele vai partir, ele vai precisar da base, ele consegue entender o conceito e não consegue ter a base. E esse problema eu já vi acontecer com muitas pessoas que vão prestar concurso público, que conseguem entender uma parte complexa do assunto, mas na hora que chega na base ele se prejudica. Eu vi já acontecer dentro do Enem com alunos que vão prestar o Enem ou vestibular em algumas faculdades, né, que fazem ainda vestibular. Então esse é um problema muito recorrente, né? Pessoal que passou. E quantas vezes eu não já vi pessoas adultas dizendo, poxa, se hoje eu tivesse a cabeça que tenho, tivesse a oportunidade de estudar matemática novamente, estudaria de maneira diferente, né? Porque isso fez uma diferença na minha vida. E foi pensando nessas pessoas, pensando em pessoas que têm grande dificuldade em matemática, que não têm essa base, que eu criei esse curso que a gente vai iniciar hoje. E vai ter aulas todas segunda-feira, 8 horas da noite, quarta-feira, 8 horas da noite. Então, é pensando em vocês. Ele vai estar sempre aqui, ó, na descrição do vídeo, vai estar sempre uma lista de exercício, material para vocês baixarem, resolverem as questões. E aí vocês vão fazer um verdadeiro curso básico, tá bom? Então, eu já peço a vocês aqui, em primeiro lugar, que vocês compartilhem. Por que eu estou fazendo esse curso? Eu faço porque eu acredito que o conhecimento deve ser compartilhado, o conhecimento deve ser gratuito, né? Eu não estou cobrando nada de vocês, nem recebo nada também, nem do youtuber, nem de canto nenhum. Como eu disse a vocês, eu sou professor federal, minha fonte salarial é outra. Então eu queria que você também acreditasse, entrasse nessa corrente. Então começa compartilhando esse vídeo aqui para chegar a mais pessoas, pessoas que vocês acreditam que precisam desse conteúdo, que precisam disso aqui, que vai mudar a vida deles. E eu já comecei agora, no final de 2021, esse curso, porque as pessoas estão acostumadas a botar os seus projetos de vida para um novo ano, começar não, no início do ano, né, sempre, né, ou na toda segunda, no início de cada ano. E não, eu não acredito nisso não, você vai mudar a sua vida, você tem que começar hoje. E hoje vai começar a mudança em sua vida, você vai começar a ter uma base maior em matemática, você vai começar a voltar a estudar, se você está há muito tempo sem estudar, você vai adquirir mais conhecimentos. Então, sigam isso para a vida de vocês, né? Decidam mudar a vida de vocês hoje, dê o primeiro passo. E o primeiro passo, com certeza, é essa aula aqui. No final dessa aula tem uma frase muito interessante que eu gostaria muito que vocês vissem. Fiquem aí até o final, que vai tocar o coração de vocês. Bom, mas vamos para a aula. Nem todo vídeo vai ter essa conversa toda, certo? Eu vou chegar direto na aula. Essa aqui é só porque é o primeiro vídeo, a primeira aula, a gente quis conversar aqui com vocês. Eu quero sentir que vocês são meus alunos de verdade, portanto, comenta aqui embaixo o nome de vocês, de onde vocês estão falando, se vocês fazem tempo que já estudaram, se vocês estão estudando para alguma coisa, tá bom? Comenta aí, eu quero ter essa proximidade com vocês. Vamos lá, botar aqui no quadro e vamos começar a nossa aula. Nós vamos iniciar, pessoal, falando sobre conjuntos, tá certo? Esse assunto que é um assunto primordial, cai em todo concurso, todo vestibular tem, e que traz conceitos, na verdade, primitivos que a gente precisa, será da base mesmo. Para vocês terem ideia, os primeiros conceitos não têm uma definição, são considerados axiomas, ou seja, a ideia intuitiva que existe, né? Então, pessoal, eu vou dividir essa aula em duas partes. Eu vou até voltar aqui para conversar com vocês. Eu vou dividir essa aula aqui em duas partes, sempre, né? As aulas em duas partes. Porque para aprender matemática, você precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa de teoria. Você precisa estudar a teoria matemática, coisa que muito de vocês passaram por cima na escola, ou o professor mesmo só ia lá para resolver questões. Mas vocês precisam ter o conhecimento da teoria. Isso ajuda pra caramba. Mas, claro, e a segunda parte é a parte de problemas, certo? Você precisa resolver muitos problemas matemáticos, muitos. Esses problemas que vocês vão resolvendo aos poucos, isso vai aumentando a sua capacidade de raciocínio dentro de questões mais complexas. Claro que é matemática básica, nós vamos começar resolvendo os problemas básicos. Então esse curso aqui vai ter sempre toda a aula uma parte teórica e uma parte resolvendo problemas, tá certo? Problemas. Vamos começar por problemas bem básicos, tá bom? E tenho esperança que lá na frente, com mais aulas, com resolvendo problemas com nível um pouco maior. Então acompanha daqui até o final. Eu quero muito ter a satisfação de você dizer, poxa, meu nível aumentou pra caramba lá no final desse curso, tá bom? Então, agora sim, vamos para a aula diretamente.
falar aqui sobre conjuntos, como eu disse a vocês. Os primeiros conceitos que a gente vai ter é de conjunto, de elemento e de pertinência. Qual é a definição que tem para conjuntos? Qual foi a definição que vocês viram na escola? Eu tenho certeza que vocês estão pensando aí qual foi a definição que o meu professor deu para conjunto, para elemento, para pertinência. E você vai chegar à conclusão, pessoal, que não foi nenhum. Né? O seu professor nunca definiu o que é conjunto, nunca definiu elemento, nem nunca definiu pertinência. Porque, como eu disse a vocês, esses três conceitos fazem parte de axiomas, então são ideias intuitivas. Não existe uma definição. Professor, mas conjunto não é uma coleção de algo, isso é uma ideia intuitiva. Mas você não pode dizer que conjunto é isso, porque existem dois tipos de conjuntos especiais. Vamos falar daqui a pouco. Conjunto vazio e conjunto unitário. Então não existe uma coleção de uma coisa, né? Não existe uma coleção do nada. Então são conceitos intuitivos. Então o importante deles é vocês entenderem a relação que existe entre eles. Com conjuntos, nós vamos adotar sempre essa ideia, que é uma coleção de algo. Lembrando que isso não é definição, é uma ideia intuitiva. Então nós temos aí um exemplo de conjunto, conjunto dos times da Série A do Campeonato Brasileiro de 2021, desse ano, né? Vocês estão vendo aí um conjunto de times de futebol, espero que o de vocês estejam aí, né? Ou um conjunto de pessoas, aí são os participantes do último BBB 2021, né? Então, um conjunto de pessoas. Então, nós temos aí vários tipos. Tudo isso aí eu posso dizer que eles são conjuntos. E quem são os seus elementos? Por exemplo, aqui eu peguei a nossa querida vencedora do Big Brother, né? A Juliette, né? Ela fez parte do BBB 21. Mas aí, como é que eu represento isso matematicamente? Matematicamente a gente não escreve, fez parte, estava lá. Matematicamente a gente não fala assim. Matematicamente, pessoal, a gente representa através desse símbolo. E aí eu digo que esse ezinho, né? Eu digo que pertence. Então, a Juliette pertence ao grupo, né? Que estava lá no BBB 21, né? 2021. Então, eu utilizo esse símbolo de pertence. Tá certo? Em matemática, quando eu quero dizer que um elemento está dentro do conjunto, eu digo que ele pertence e utilizo esse símbolo, esse ezinho aí um pouco diferente. Quando ele não pertence, o que é que eu faço? Por exemplo, me desculpe se você é torcedor do Vasco, né? Tá certo? Mas eu precisava de um elemento que não estava na Série A de 2021. E aí eu digo que o Vasco não esteve dentro dos times da Série A de 2021. Eu digo que ele não pertence. Então o Vasco não pertence aos times da Série A de 2021. Tá certo? O Vasco não estava lá, não esteve, né, esse ano e não estará o ano que vem. Mais uma vez, perdão aos vascaínos. Uma observação importante, tá certo, pessoal? Lá no caso da Eliette, vou até voltar aqui, ó. Eliette é uma pessoa, é um elemento que faz parte desse conjunto de pessoas, tá bom? Mas um conjunto, ele pode fazer parte dentro de outro conjunto, né? Ou seja, pode pertencer a um outro conjunto? Pode, né? Ó, essa é a observação que eu vou fazer, ó. O Flamengo, ele pertence ao conjunto dos times da Série A de 2021, né? Tá bom? Vocês já devem ter percebido que eu sou flamenguista, né? Por isso que eu botei o Vasco para brincar e o Flamengo aí pertencendo a 2021. Eu sei que vocês também vão tirar onda nos comentários, dizer que nós ficamos no cheirinho, é uma verdade, né? Mas ó, o Flamengo ele pertence ao conjunto dos times da Série A de 2021. Mas o Flamengo por si só, pessoal, ele é um conjunto. Ele é um conjunto de quê? Um conjunto de jogadores. Então, percebam, nesse caso aqui, ele funciona como elemento. Ele como elemento, eu digo que ele pertence aos times de Série A de 2021. Mas ele sozinho, ele também é um conjunto. Tá bom? Ele também é um conjunto. Então, é muito importante essa observação, porque eu já vi bastante questões, em pegadinhas, porque vocês vão ver lá na frente que a relação entre dois conjuntos é de contido e não contido, tá certo? Mas nesse caso aqui, o Flamengo faz parte como elemento, porque eu estou falando de times. Quais times estão da Série A em 2021? Aí você tem América, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia e vários outros times, inclusive o Flamengo. Então o Flamengo pertence a esses times. Mas o Flamengo por si só é um conjunto? É um conjunto de jogadores, tá bom? Então um conjunto ele pode pertencer a um outro conjunto. Anota isso aí. Bom, diagrama de Euler-Venn, vocês já viram esse diagrama muito, né? O que é o diagrama de Euler-Venn? Vocês já ouviram falar dessa palavra?
Bom, imagine aí, vocês têm aqui 4 participantes, né, do BBB 2021, né? E aí vocês poderiam perguntar, querer fazer, eu quero dos finalistas, só os que chegaram na final do BBB 21. Vocês têm aí os 3 participantes, então os que participaram foram esses. Então, esse daqui é o meu diagrama, ó, conjunto A, dos finalistas, né? Conjunto A são os 3 que chegaram à final, tá certo? O Gil, né? O querido Gil, ele não chegou à final, então ele estaria fora. Então, o diagrama de Euler é nada mais, nada menos do que você circular, fazer um círculo e colocar dentro dele os elementos. Claro que para colocar dentro dos elementos você vai ter uma propriedade. No caso, a propriedade aqui foi que os 3 que chegaram à final, né, do BBB 2021, tá bom? Como é que eu posso descrever um conjunto? Existem 2 tipos de maneiras, né, que você tem aí de descrever um conjunto. Você pode descrever ele através da citação dos elementos, tá bom? Então, como é que eu vou descrever ele? Dizendo quem são exatamente os elementos. Então, é uma maneira que eu tenho, e aí, nesse caso, ó, a definição fica: quando um conjunto é dado pela enumeração de seus elementos, devemos indicá-los escrevendo seus elementos entre chaves, tá bom? Então, ó, quando o conjunto é dado pela numeração de seus elementos, devemos indicá-los escrevendo seus elementos entre chaves. Então, eu vou ter que escrever quem são meus elementos, todos eles, né? Ó, tá bom? Botei aqui como exemplo Chaves, Seu Madruga, Dona Florinda, Chiquinha, Kiko e Bruxa de 71. Quem são esses? São os participantes do seriado Chaves, né? Que moravam na vila. Então, eram Chaves e Chiquinha, Dona Florinda e Kiko, e, claro, o nosso querido Seu Madruga e a apaixonada Bruxa do 71. Esses são os que faziam parte, que moravam ali na vila, né? Eu não sei vocês, do tempo de vocês, meus cabelos já são brancos, mas para mim era uma série que marcou muito a minha infância ali, né? Não sei se tem muito jovem assistindo, né? Mas se vocês gostavam do Chaves, também diz aí nos comentários, né? Para mim não me sentir velho sozinho, tá bom? Então, quando você vai fazer a descrição quando você vai escrever, né, ele através da descrição dos elementos, você tem que citar todos, né, pessoal? Citar todos. Chaves, Seu Madruga, Dona Florinda, Chiquinha, Kiko e a Bruxa do 71. Estou descrevendo um por um. Professor, e se esse conjunto, né, tiver infinitos elementos, né? E se tiver infinitos elementos, por exemplo, se eu quisesse fazer o conjunto dos números, ou tiver muitos elementos, né? Se eu quisesse fazer o conjunto dos números de 1 até 1000, 1, 2, 3, escrever até 1000, não. Aí você faz simples, né, pessoal? Faz 3 reticênciazinha e termina com o número que você quer acabar, né? No caso aqui, 1000. Professor, e se, por exemplo, o conjunto eu quero fazer todos os pares? Então você vai fazer 2, 4, 6, escolhe aí uma quantidade para que a pessoa que veja saiba que você está escrevendo os pares e coloca 3 reticênciazinhas e fecha. Você já está mostrando que esse conjunto são um conjunto dos números pares. E aí ele tem infinitos termos, você não vai escrever todos, escreve só 3 e bota as 3 reticências, tá bom? Então ele serve também para indicar nesses casos também. Mesmo que ele tenha muitos elementos ou tenha infinitos elementos, você está descrevendo ele por citação, através de símbolos, tá bom? Uma outra maneira que você tem de descrever um conjunto é através de alguma propriedade, né? Então, qual é a propriedade aqui nesse caso? Como é que a gente escreveria a definição dele? Então, quando queremos descrever um conjunto A por meio de uma propriedade característica, né, P de seus elementos X, escrevemos o seguinte. Eu vou escrever sempre, pessoal, representar conjuntos por letra maiúscula, e aí eu escrevo, ó, X tal que, esse traçozinho aqui significa tal que, X tal que, X tem uma propriedade P. Aqui você vai dizer qual é a propriedade. Se eu fosse fazer lá, naquele meu conjunto, né, do Chaves que eu coloquei, seria X pertence ao seriado Chaves, tal que X são os moradores da vila, né? Da vila mais famosa, né? O pessoal diz que é a Vila Santista, mas a vila mais famosa é a Vila do Chaves, tá certo? X é os moradores da vila, tá bom? Então seria essa propriedade, é assim que a gente representa. Coloquei aqui, por exemplo, X, o conjunto A, X são times brasileiros campeões mundiais de futebol.
nós temos poucos times, são apenas 6 times, para mim são 6. São Paulo, Santos, Corinthians, Grêmio, Internacional e Santos. São Paulo com 3 títulos, Santos acho que com 2, né? Corinthians 1, Grêmio 1, Internacional 1, eu acredito, e Flamengo, eu sei que o Flamengo tem 1 também, né? E aí o Palmeiras, né, seria aqui, né, se você pegar dependendo, tem gente que diz que o Palmeiras tem Mundial, tem gente que diz que o Palmeiras não tem Mundial, eu considero que o Palmeiras não tem Mundial, por isso eu não coloquei ele aqui, porque a aula é minha, então eu não coloquei o Palmeiras, tá certo? Levando em conta a nossa rivalidade. Então são os campeões mundiais, olha, percebam aqui a característica, pessoal, eu descrevi o conjunto como X, né, que são os times brasileiros, e aqui eu boto a característica, qual a propriedade delas? São brasileiros campeões de futebol, né, mundiais de futebol. E aí os campeões mundiais de futebol são esses aí. Então você tem duas maneiras, pessoal, de descrever um conjunto. Você vai descrever ele por citação, né, você descrevendo quem são seus conjuntos, quem são seus elementos, um a um, você vai escrever seus elementos. Quando eles forem muito grandes, coloca a reticência. Quando forem infinitos, você vai colocar a reticência aqui no final, mostrando que vai até o infinito. A outra maneira é através de propriedade, tá bom? Escreve o conjunto X e diz qual é a propriedade desse conjunto. Beleza? 2 conjuntos especiais, e são esses conjuntos aqui justamente que não me permitem dizer que a definição de conjunto é uma coleção de algo. Por quê? Porque eu tenho um conjunto unitário. Qual é o conjunto unitário? É aquele que possui um único elemento. Então esse aqui é o chamado conjunto unitário, possui um único elemento. Então eu não posso dizer que conjunto é sempre uma coleção de algo. Porque se fosse uma coleção de algo, o conjunto unitário não seria a coleção de uma coisa, só não existe, né? Ficaria meio sem sentido, né? Tá certo? Um exemplo de um conjunto unitário é o conjunto dos estados brasileiros que fazem fronteira com o Uruguai. Você vai ficar pensando, poxa, só tem um, só tem um. É qual? O Rio Grande do Sul. Afinal, matemática também é cultura, né? Tá certo? Então, os estados brasileiros que fazem fronteira com o Uruguai é só o nosso querido Rio Grande do Sul. Conjunto vazio, né? O que é o conjunto vazio? O conjunto vazio é aquele que não possui elemento algum. O nome é bem fácil, né, de identificar, né? Então, o conjunto vazio é o que não possui elemento algum. O símbolo usual é dado esse círculo aqui e coloca aqui a nossa, corta ele aqui dessa maneira, né? Tá certo? Então, um exemplo de conjunto vazio são os elementos, são as pessoas que nasceram em Fortaleza e não são cearenses. Quantas pessoas nasceram em Fortaleza, capital, né, do Ceará, e não são cearenses? Nenhuma, né, pessoal? Porque se nasceram em Fortaleza, é porque são cearenses. Não existe maneira de nascer em Fortaleza e não ser cearense. Lembrando, estou falando de Fortaleza, capital aqui do nosso estado do Ceará. Eu estou falando de Juazeiro, do interior do nosso Ceará, e citei aí a capital. E quero saber de vocês, de onde vocês estão assistindo a aula, qual é a cidade que vocês estão vendo essa aula aí, tá bom? Vamos lá. Eu tinha pedido a vocês, não tinha dito de onde eu era, né? Agora vocês sabem, sou de Juazeiro do Norte. Vamos lá. Mais uma. Conjunto universo. O que é o conjunto universo, né? O conjunto universo é o seguinte, vamos colocar aqui, ó. Quando nós vamos desenvolver um certo assunto de matemática, admitimos a existência de um conjunto U, ao qual pertencem todos os elementos utilizados no tal assunto. Esse conjunto U recebe o nome de conjunto universo. Vocês percebam, pessoal, aqui que eu não estou ou estou tentando evitar o máximo, né, de vir falar de conjuntos naturais, conjuntos inteiros, conjuntos racionais, porque como eu disse a vocês no início da aula, a ideia aqui é fazer matemática básica. Eu quero pegar vocês da base, fazer de conta que vocês são meus alunos começando agora, nunca viram matemática e estão vendo agora, tá certo? Então, na parte teórica eu vou tratar vocês dessa forma, tá certo? Então, esse conjunto universo é o conjunto onde eu tiro ali todas as minhas soluções. Então, ó, das possíveis soluções, ela tem que estar aqui dentro desse saco. Imagina que tem um saco, certo? E aí eu coloco todos os elementos aqui dentro. Ó, vou imaginar chaves. Gostei, chaves de abrir, né? Não o programa chaves, mas chaves de abrir. Então, você quer abrir uma certa porta e aqui tem um conjunto de chaves dentro de um saco, tá certo? Chaves de todo tipo, de várias portas possíveis. Então, esse conjunto aqui é chamado conjunto universo, porque ela pertence a todas as chaves
do setor, da empresa que você trabalha, do local onde você está. Então é o conjunto universo, é aquele conjunto ali onde tem as chaves, tá bom? Então a sua solução vai sair lá dentro. Para você abrir a porta que você está desejando abrir, você tem certeza que a chave está ali dentro. Então sua solução vai sair dali. Então o conjunto universo nada mais, nada menos é do que isso, tá certo? É um local onde tem todas as possíveis soluções. Então o conjunto universo vai sair dali, tá bom? Isso, pessoal, todos esses conceitos. Professor, é muito simples. Eu já entendia isso. Mas isso vai fazer uma diferença grande. Eu vejo muito parte dos meus alunos que eles têm a grande dificuldade em matemática porque quando eles leem uma coisa que acham que é fácil, eles passam direto. E aí quando chega lá na frente que precisa de um conhecimento atrás, como ele leu superficialmente, ele vai ter a dificuldade. Então é por isso que eu estou passando o conceito passo a passo e paulatinamente. Então para esse vídeo, olha, volta, anota. Esse vídeo não é para ser assistido como uma distração, é para ser olhado e estudado. Minha ideia aqui é fazer o YouTube de uma escola, tá certo? Então eu quero que vocês olhem e estudem o conteúdo, tá bom? Vamos voltar aqui para a nossa aula. E aí a gente vai representar sempre assim, né? Ó, X pertence... Percebam que antes eu não estava colocando assim, né? Ó, X pertence a um conjunto, né? No caso a U, porque eu não tinha falado ainda de conjunto universo. Se fosse a questão lá dos chaves, eu ia colocar X pertence ao programa Chaves, tal que aquele conjunto tem a propriedade que era quem? Os moradores da Vila famosa. Se eu falasse da Juliette, por exemplo, é uma mulher, né? Ou seja, o conjunto U seria quem? O conjunto de todas as mulheres que existem. Aí você diz, são muitas mulheres. Aí eu botaria uma mulher que venceu o BBB 21. Aí você já sabe, se você acompanhou, né? Viu as notícias, né? Eu não acompanhei o programa, mas vi as notícias do BBB 21, você saberia que era a Juliette, a vencedora, tá certo? Então, o conjunto universo, nesse caso a Juliette, é justamente as mulheres, todas as mulheres do mundo, né? Mas aí você limita qual é a propriedade, a vencedora do BBB 21. Tem que dizer até qual é o BBB. Bom, conjuntos iguais. Dois conjuntos são iguais, muito fácil de saber, né? Olhando, né? Por quê? Dois conjuntos A e B são iguais quando todo elemento de A pertence a B. Todo elemento de A pertence a B. E reciprocamente, todo elemento de B tem que pertencer a A. Em símbolos matemáticos, pessoal, nós dizemos o seguinte: A é igual a B se somente se, esse símbolo significa se somente se, a gente fala disso depois. Para todo x, símbolo significa para todo x pertencente a A pertence a B, aí vale a volta. Esse símbolo se somente se é justamente isso, vale a ida e vale a volta. Se x pertence a A, então x pertence a B. Se x pertence a B, aí ele vale a volta. X pertence a B, então x pertence a A. Dois conjuntos, pessoal, são muito fáceis. Quando eu coloco ele aqui, por exemplo, por citação, é fácil perceber quem são os conjuntos. Que esses dois conjuntos são iguais. A, B, C, D, apesar de estarem em ordens diferentes, são o mesmo conjunto. O A está aqui, o B está também, o C também e o D também está, tá certo? Quando eu escrevo ou por citação de um lado e por propriedade do outro, também é fácil perceber que os conjuntos são iguais. Ou seja, x pertence aos naturais, né? Tal que x é um inteiro positivo e ímpar. Então, quem são os inteiros positivo e ímpar? 1, 3, 5, 7, 9. E qualquer elemento que eu pegar aqui, nesse conjunto, eu sei que ele é um número inteiro, eu sei que ele é positivo e eu sei que ele é ímpar. Então, esses dois conjuntos são iguais. Então, observar eles é muito importante. O mais importante dessa definição é você botar isso na sua mente. Para dois conjuntos serem iguais, todo elemento de A tem que pertencer a B e, reciprocamente, todo elemento de B tem que pertencer a A. Tá certo? Vamos agora para uma outra definição, né? Subconjuntos, tá certo? Subconjuntos. Um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se e somente se todo elemento de A pertence também a B. Pessoal, o A só vai ser subconjunto de B se todo elemento de A pertence também a B. Percebam que nesse caso aí, pessoal, não é feito a exigência que todo elemento de B pertença a A. Porque se ele fizesse essa exigência, eu dizia que os dois conjuntos eram iguais. Tá certo? Nesse caso, ele só exige uma coisa. Todo elemento de A tem que pertencer a B. Aí eu digo, o A é um subconjunto de
B. O A está dentro de B. Então, todo elemento que está em A, ele está em B. Tá certo? A noção é essa, bem simples. O que é o conjunto ser subconjunto de O? É porque um conjunto está dentro do outro. Tá certo? Um conjunto vai estar dentro do outro. Então, todo elemento que está em A está em B. Você pega uma bolacha 3, creme crack, né? Aquelas 3 em 1. Então, você pegar uma bolacha de dentro de dos pacotes, qualquer bolacha que você pega de um daqueles pacotes está dentro do pacote maior. Tá certo? Então, aquele único pacote pertence ao conjunto dos pacotes do pacote maior, né? Para aquela bolacha 3 em 1. Tá certo, pessoal? E eu não faço a exigência contrária, tá bom? Ou seja, a única exigência que é feita aí é que todo elemento de A, né, ó, se todo elemento de A pertence também a B. Todo de A tem que pertencer a B. Aí eu digo que A é um subconjunto de B. Ou seja, como eu estava falando a você, ser subconjunto é porque o conjunto A está dentro do conjunto B. Então, o conjunto A está dentro do conjunto B. Então, eu digo que ele é subconjunto de B. B é subconjunto de A? Não. A é subconjunto de B, tá certo? Professor, por que o B não é subconjunto de A? Porque eu tenho um elemento aqui qualquer, um aqui, que ele pertence a B, mas não pertence a A. Mas qualquer elemento que eu pegue aqui dentro de A, ele pertence a A e também pertence a B. Matematicamente, a gente vai representar através desse símbolo, ó, que quer dizer contido. Quando você vê, você vai dizer o quê? A está contido em B, tá certo? Então, para todos x pertencente a A, x pertence a B. Olha aqui a minha setinha, agora só tem um lado, ó. Não vale a volta, só vale a ida, tá certo? Só vale a ida. Então, todo elemento de A, todo elemento que pertence a A, pertence a B. A volta vale? Não vale, é só um caminho de ida. A volta é contramão, tá certo? Vamos lá, exemplos. Então, o conjunto AB, ele está contido nesse conjunto ABCD. Por quê? Todo elemento de AB, desse primeiro conjunto, está aqui dentro. Só tem 2 elementos, está ali dentro. Esse conjunto está contido, porque o único elemento que ele tem está aqui dentro também. O conjunto AB, claro que ele está contido nele mesmo, certo? Vamos lá. Uma outra maneira que você tem de dizer, que a gente estava escrevendo assim, né? Ó, A está contido em B. Uma outra maneira que você tem de escrever é B contém A, tá certo? Você usa mais, pessoal, em questões, mais esse tipo aqui, A está contido em B. Mas é sempre bom saber um pouco a mais, né? Ou seja, B contém A. Quando você vê dessa forma, lê-se B contém A, tá bom? Bom, e quando ele não está contido? Qual é essa situação? Bom, aqui eu tenho 2 conjuntos, onde eles têm interseção, existe elemento que está nos dois. Aqui, ó, todos esses elementos aqui pertencem tanto a A quanto a B, tá certo? Mas ele não está contido. Por quê? Porque tem elemento aqui, ó, em B que não está em A. E tem elemento aqui em A que não está em B, tá certo? Então, como tem um elemento, basta ter um deles, eu digo que A não está contido em B, tá bom? Existe um elemento aqui que ele pertence a A, mas ele não pertence a B. E claro, aqui nós chamamos de conjunto disjuntos, né? Ou seja, não tem nenhum elemento entre eles. Então, existe, claro, elementos em A que não está em B. Eles estão aqui, mas não estão desse outro lado. Vários exemplos aqui, né? Ó, o conjunto ABC ele não está contido aqui. Por quê? Porque o elemento A, né? O elemento A, ele não está aqui dentro, tá certo, pessoal? Ele não está dentro desse conjunto. Conjunto AB também não está, porque nem A nem B está contido aqui, ó, no C, D, E. Tá bom? Observação importante, pessoal. Como eu disse a vocês, eu tinha até falado, né? Ó, A igual a B se A está contido em B e B está contido em A, então eu digo que A é igual a B. Então, toda vez que vocês sabem que 2 conjuntos são iguais, A é igual a B, então vocês podem afirmar direto que A está contido em B e B está contido em A. Porque, claro, todo elemento de A está em B, porque eles são iguais, né? E todo elemento de B está em A, tá certo? Todo elemento de B está em A. Propriedades, muito importante essas propriedades, né? Ó,
Sendo A, B e C três conjuntos arbitrários, ou seja, conjuntos quaisquer, tá bom? Quando chama arbitrário, pessoal, qualquer conjunto que você imagine aí, tá bom? Vale as seguintes propriedades. O conjunto vazio está contido em A, ou seja, isso significa dizer o que, pessoal? Significa dizer que o conjunto vazio está contido em qualquer outro conjunto que exista. O vazio está dentro sempre de qualquer conjunto. É tanto que se você é um conjunto de células, né? Nosso corpo é um conjunto de células, existe um vazio dentro de você, né? Eu sempre queria contar essa piada, né? Quando as pessoas dizem, eu estou sentindo um vazio por dentro, já vem na minha cabeça. É verdade, existe um vazio aí dentro. Porque você é um conjunto de células, logo o vazio está contido em você. Tá certo, pessoal? Então o vazio está contido em qualquer conjunto. Ah, se eu imaginar aqui, imaginem agora vocês, parem para pensar. Num conjunto com números quaisquer que vocês queiram fazer, 13, 15, 17, o conjunto que você acabou de imaginar, o vazio está contido nele. Qualquer conjunto que vocês estejam pensando, o vazio está contido nele. E por que, professor, o vazio está sempre contido, né? Eu gostaria de saber por que o vazio está contido em qualquer conjunto. Pelo simples motivo que a gente não consegue provar o contrário. Imagina aí, se eu dissesse que o vazio não está contido no conjunto que você pensou, por exemplo, então, para dizer que ele não está contido, eu estava afirmando o seguinte, ó, existe um elemento que está no vazio e não está no conjunto que você pensou. Opa, mas se existe um elemento que está no vazio, ele não é vazio, tá certo? Então, como eu não consigo provar que ele não está contido, então é porque ele está contido. Aquele negócio de inocente e do culpado. Se eu não consigo provar que é culpado, o cara é inocente, tá certo? Então, essa é a ideia. Voltando para nós, a segunda propriedade que a gente tem, né? Uma segunda propriedade que a gente tem é a seguinte, é a reflexiva. O conjunto A, um conjunto está sempre contido dentro dele mesmo. Claro, se olhar para eles, né? O conjunto A está sempre contido entre eles, se chama essa propriedade de reflexiva, tá bom? Reflexiva. Terceira propriedade, que é a que a gente acabou até comentando lá, né? Ó, se A está contido em B e B está contido em A, é porque A é igual a B, tá certo? Se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. A gente até comentou sobre ela. Se A está contido em B, pessoal, agora transitiva, e B está contido em C, então A está contida em C. Opa, perceba aí, ó. Se A está dentro de B, tá bom? E B está dentro de C, então A está dentro de C. Bom, para essa daí eu vou pegar aquele exemplozinho para mostrar a vocês. Ela é muito importante, vocês têm que anotar essas coisas. Vão anotando, papel e caneta na mão e anotando essas propriedades. Diz o seguinte, pessoal, ó, se A está contido em B e B está contido em C, então quer dizer que A está contido em C. Vamos imaginar aquela situação das chaves, sacolazinha com as chaves e tal, bonitinha. Então, imagina que você tem um conjunto de chaves, né? Sua chave, né? Vamos fazer o seguinte, você separou suas chaves, né? Ali por setores, né? O da sala, as chaves que abrem as salas de informática, as chaves que abrem ali as salas da direção, da administrativa, né? As salas que abrem o laboratório. Então, você foi separando ali. Então, você tem conjuntos de chaves, né? Certo? Esse conjunto de chaves está dentro da sua sacola maior. E essa sacola maior está dentro de uma gaveta. Tá certo? Então, ó, percebam, o conjunto de chaves está contido dentro da sacola, tá certo? E a sacola está dentro da gaveta. Logo, você pode afirmar que a sua chave que você procura, o seu conjunto de chaves, está dentro da gaveta. Porque se ela está dentro da sacola e a sacola está dentro da gaveta, então ela está dentro da gaveta. Foi boa? Vamos lá, pessoal. E o que é o conjunto das partes? O conjunto das partes vai ser exatamente o seguinte. Dado os conjuntos, vamos ler aqui a definiçãozinha direito. Dado o conjunto A, chama-se conjunto das partes de A, notação P de A, aquele que é formado por todos os subconjuntos de A, certo? Aí vai falar em cima, interessante, ó, todos os subconjuntos de A, anota, tá certo? Todos os subconjuntos de A. Pessoal, em simples a gente vai utilizar essa linguagem aqui, ó, conjunto das partes de A, esse todos os subconjuntos X, tal que X está contido em A, tá bom? Na prática a gente vai fazer o seguinte, ó, se eu tenho um conjunto A com um elemento, eu vou ficar tentando criar subconjuntos dele. Claro que aqui eu só vou ter dois, o vazio, que está dentro de todos, tá certo? E eu só consigo formar um novo conjunto sendo ele mesmo,
que é o próprio A, tá certo? Que é o próprio A. Então, eu consigo formar um conjunto. Quem seria o conjunto das partes? Seria exatamente o vazio e o conjunto A, certo? Aqui é o nosso conjunto das partes, porque só consigo formar dois subconjuntos a partir do conjunto A. Mas se tiver dois elementos, a coisa já aumenta, ó. Dois elementos, eu tenho dois elementos. Quais são os elementos do conjunto das partes? O vazio, porque o vazio está em todas, tá certo? O vazio está em todas. E aí eu consigo formar o conjunto das partes com A, né? Eu consigo formar um subconjunto com A, tendo só um elemento, tranquilo. Aqui é um conjunto, concordam? E ele está aqui dentro de A. Consigo formar um outro conjunto somente com o elemento B, ele está aqui, tá certo? E consigo formar um conjunto com os dois elementos, né? Que vai ser igual a A, né? O próprio A. Então eu consigo formar também esse elemento aí, esse conjunto aí. Então o conjunto das partes é formado por todos os subconjuntos. Logo ele é formado pelo vazio, pelo conjunto A unitário, conjunto B unitário, né? Com o elemento B, e o conjunto com os dois elementos A e B. Esse aqui é o conjunto das partes. Então, o conjunto das partes, pessoal, ele é formado por todos os subconjuntos de A. Massa? Bom, chegamos agora no momento onde nós vamos transformar em caçadores de problemas. A minha grande preocupação é você que está assistindo a aula, você que vai acompanhar todos os vídeos, vai acompanhar todas as aulas, é trazer você para um nível muito melhor do que você entrou. E em matemática, pessoal, se aprende de duas formas, de três formas. São três coisas fundamentais para aprender matemática. Uma, tabuada. Tem que saber tabuada, pessoal. Fica treinando. Eu desde pequeno, até hoje faço isso. Fico olhando as placas e fico olhando 7 vezes 8, 56, 13 vezes 4. Ah, isso aqui vai dar 52. Ou seja, eu fico fazendo conta ali todo dia. Sabe que a gente é meio doido? Mas a gente fica fazendo o tempo todo, né? Vê números, começa a fazer vários tipos de operações. Então tem que saber muito a tabuada. Isso é importantíssimo. Primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal, vocês têm que estudar teoria em matemática. Muita gente despreza a teoria, quer aprender matemática já indiretamente para as questões. E aí você erra muita questão e quer pegar questões parecidas. E aí você fica refém, porque você só vai saber resolver questões parecidas com aquelas que você já fez. Isso não é bom. Um terceiro ponto é resolver problemas. Claro, você tem que ter também a parte de resolução de questões e de preferência problemas. E nós vamos começar aqui com problemas simples, porque eu quero que vocês desenvolvam o raciocínio de vocês. Pessoal, o cérebro da gente é igual um músculo qualquer, que a gente vai para academia, malha, fica forte. Mas se você vai aos poucos, você não vai pegar lá, chegar lá começando pegando 200 quilos. Vai começar pegando de pouco peso. E nós vamos começar o nosso curso aqui fazendo isso, resolvendo problemas simples, e espero que no final do curso a gente já esteja com capacidade de estar resolvendo questões de concurso de nível CESP para cima, tá bom? Então vamos lá, diretamente agora aqui para os problemas. Somos os caçadores de problemas, nomeei assim essa sessão da aula. Então vamos lá. Primeiro problema, problema 1. Numa escola, o horário, né? E aqui é independente do assunto, certo, pessoal? Independente do assunto vai ter sempre problemazinho, ou seja, esses problemas não tem a ver com a aula, tá certo? Ali foi dada a teoria, tem lá nos exercícios de vocês questões sobre a teoria, mas aqui o que a gente vai fazer são problemas distintos. Ó, numa escola, o horário de início das aulas é 7 horas e 15 minutos. E cada aula tem a duração de 50 minutos. Nessas condições, responda. A que horas termina a primeira aula? Bom, pessoal, questãozinha de tempo que muita gente se atrapalha, né? Ó, eu tenho 7 horas e 15 minutos e a duração da aula é de 50 minutos. Poxa, então é 7 horas e 15 minutos mais 50 minutos. A primeira noção que você vai ter é de somar, né? Claro, se a aula começou 7h15, ela tem que terminar lá na frente. Se ela terminar lá na frente, tem que somar 50 minutos. Então, 50 minutos. Isso aqui vai ser, baixa o 5. 5 mais 1, 6. Só que eu estou falando de hora. A partir de 6 já é uma nova hora. 60, não existe 60, né? Então, se é 6, você vai botar 0, tá certo? E sobe 1. 7 mais 1, 8. Então, que horas termina a primeira aula? 8 horas e 5 minutos.
A segunda pergunta, a que horas é o intervalo? Se são dadas 3 aulas seguidas, né? 3 aulas seguidas, antes do intervalo. Bom, você já sabe que a primeira aula vai de 7h15 até 8 horas e 5 minutos. A segunda aula vai ser quem? Vamos colocar aqui, 8 horas e 5 minutos, você vai somar 50 minutos. Mais 50 minutos, 5, 0 mais 5, 5, só levaria se fosse 6, né, para cima, 8 horas e 55 minutos. Então, segunda aula começa de 8 e 5 e vai até 8 horas e 55 minutos. A terceira aula vai ser quem? Não, deixa eu fazer aqui, né, mais organizado. Vamos fazer aqui. A terceira aula, 8 horas e 5 minutos, mais... Opa, 5 não, 55, né? 55. 8 horas e 55 minutos, mais 50 minutos. Vamos somar aqui, né? Ó. 5. 5 mais 5, 10. Opa, 10. Aí eu coloco 10, professor, aqui. Não, né? Você está trabalhando com hora. Você vai fazer 10 menos 6. Dá quanto? 4 e sobe 1. 8 mais 1, 9. Então, você tem aqui que horas? 9 horas e 45 minutos. Então, sua aula ia de 8h55 até 9 horas e 45 minutos. Então, que hora vai ser o intervalo? 9 horas e 45 minutos. Tá certo, pessoal? Tratou com hora, é 6 aqui, né? O caso, 5 mais 5, 10. Então, você vai 10 menos 6, 10 menos 6, 4 e sobe 1. 8 mais 1, 9. É assim que a gente trata com horas. Um problema 2. Esse problema 2 diz assim, ó. Sérgio, Beth e Guto se reúnem para jogar videogame e decidem disputar um torneio de 3 partidas. O quadro seguinte mostra o número de pontos que cada um, né, marcou nessas partidas. Então, pessoal, por que eu coloquei esse tipo de questão? O que mais tem, e aí os exames internacionais mostram que pessoas não sabem ler tabela. Então isso é importante para a gente, saber ler tabela, tá bom? Então vamos lá, nome, Sérgio. Então, primeira partida dele, ele marcou 9.070. Eu vou descer ou subir para saber os pontos de Sérgio? Vou na mesma linha, né, pessoal? Ó, primeira partida, 9.070. Segunda partida, 13.620. A terceira partida, 10.090. Isso aqui é a pontuação de Sérgio numa linha, pontuação de Beth na segunda linha, pontuação de Guto na terceira linha, tá certo? Então as pontuações são por linhas, tá certo? A pontuação de cada um. Aí ele pergunta, quem venceria o torneio se o vencedor fosse aquele que fizesse mais pontos nas 3 partidas? Bora resolver. Mais pontos. Então eu vou somar, né, pessoal? Vamos fazer somar. Se eu quero saber o máximo de pontos, então vamos lá, vamos primeiro aqui, vamos começar com Sérgio. Vamos ver a pontuação aqui de Sérgio. Eu vou somar 9.070, vou somar com 13.620. 13.620, tá certo? Somando aqui, 0, 7, 2, 9, 0 mais 6, 6, 9 mais 3, 2, 1 mais 1, 2. Então, nas duas primeiras partidas, ele marcou 22.690. 22.690. Falta a terceira partida, né? A nossa terceira partida. A terceira partida, ele marcou 10.090 pontos. Fazendo a pontuação aqui de Sérgio. 0. 9 mais 9, 18. 8 vai 1. 6 mais 1, 7. 2, 3. Então a pontuação de Sérgio total é 32.780. Marcou bastante ponto, né, Sérgio? Vamos ver se Beth consegue superar Sérgio. Vamos lá. Escrever aqui Beth. Bom, Beth ela marcou dos primeiras 8.230 mais, né? Vou colocar aqui, depois eu vou subir 14.740. Olhei lá, vou anotar aqui. Né? 14.740. 14.740 pontos. Vamos ver quem vence o campeonato.
0, 3 mais 4, 7, 2 mais 7, 9, 8 mais 4, 12, vai 1, 1 mais 1, 2, 22.970. Ela marcou 22.970 nas duas primeiras partidas. Na terceira partida ela fez quantos pontos? Na terceira partida ela marcou só 9.980. Vê se isso foi 9.980, né? Foi suficiente para ela vencer, né? 9.980. Vai dar 0, 8, 7, 15, 5, vai 1, 9 mais 1, 10, com 9, 19, vai 1, 1 mais 2, 3, com mais 9, 12, 2, leva 1, 2 mais 1, 3, 32.950 pontos. Opa, a Beth já está vencendo o Sérgio, né? 32.950. Por enquanto temos a campeã sendo Beth, mas não acabou, né? Nós temos que olhar agora os pontos de Guto, né? Vamos olhar agora aqui os pontos de Guto. Vamos lá. Primeiro ele fez 10.060, eu vou anotar aqui embaixo. Guto ele fez 10.060 na primeira. Na segunda, 12.900. Eu tenho que ficar olhando que minha memória é horrível, pessoal. 12.900. 12.900. Então, na segunda rodada aqui, vai estar 0, 6, 9, 0 mais 2, 2, 1 mais 1, 2. Então, 22.960 na segunda rodada. Estava perdendo para a Beth, né? Na segunda rodada. E vamos ver aqui, na última rodada, ele fez 10.120. 10.120. Opa. 10.120. Somando 0, 6 mais 2, 8. 9 mais 1, 10. 0 vai 1. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. 33.080. Temos o campeão Guto. Guto é o novo campeão, tá certo? E o atual, né? Campeão. Respondido aí, então, quem fez mais pontos nas 3 partidas foi Guto. Agora eu pergunto o seguinte, ó. A letra B pergunta: quem venceria o torneio se o vencedor fosse aquele que fizesse mais pontos escolhendo os 2 melhores resultados? Ou seja, vamos eliminar o pior resultado deles, né? Tá certo? Vamos eliminar o pior resultado dele. Bom, de Sérgio, quem é o pior resultado? O pior resultado é a primeira rodada, né? Ele foi mal na primeira rodada, elimina. Pessoal, aí eu vou ter que somar esses dois? Não, né, pessoal? Basta, para isso, pegar o resultado de Sérgio e diminuir aquela primeira rodada. Foi de 9.070, não foi? Acabei riscando lá, ó. Aqui, ó, 9.070. Então, nós vamos eliminar esse 9.070 da pontuação dele. Qual era a pontuação dele? Tá aqui, ó, 32.780. Vamos resolver a letra B aqui embaixo. Letra B. Ele formou no total 32.780. Não é isso? Foi assim a pontuação? Isso, 32.780. E vou retirar a pior pontuação dele, que foi 9.070. Tá certo? 9.070, se eu não me engano. Exatamente, minha memória é horrível. 9.070. Então vai ficar como? 0, subtraindo, né, pessoal? 7 para 8 é 1, né, pessoal? 1. 0 para 7 é 7. Pessoal, 9 para 2 não dá, né? Então você acrescenta como se fosse 12 aqui, né? 9 para 12, 3. E vem 1 para cá. 1 para 3, 2. Ele fica com a pontuação de 23.710. Esse aqui é Sérgio. Vamos ver agora a Beth. Né? Vamos ver a pontuação de Beth. Vamos tirar o pior resultado dela, né? Ela fez 32.950, é a pontuação dela. Ela tinha feito 32.950. Excelente pontuação.
Vamos tirar o pior resultado dela. Qual foi o pior resultado dela? Bom, o pior resultado dela foi na primeira rodada. 8.230. Ela foi muito ruim. Ela partiu ali em terceiro, né? 8.230. Vou tirar, fazer aqui, menos 8.230. Então vai dar 0. 3 para 5, 2. 2 para 9, 7. Certo? 7. 8 para 2 não dá. Então é 8 para 12. Dá 4. Vem 1 para cá. 1 para 3, 2. Então ela fica 24.720. De qualquer maneira, ela vence o Sérgio, né? Ela continua vencendo o Sérgio. E falta a gente ver agora o Guto, né? Guto, a pontuação dele já estou vendo aqui na tela. 33.080. E agora vamos tirar aqui a pontuação de Guto. Qual foi a pontuação de Guto? Tá certo? A pontuação de Guto, a pior delas, foi 10.060, né? A primeira rodada também. Todos eles foram mal na primeira rodada. 10.060. Só que ele formou 10.000 pontos. 10.060. Eu vou tirar aqui 10.060. Vamos retirar aqui, vai ficar 0. 6 para 8. 2 dá 0. 0 para 3. 3. 1 para 3. 2. Então ele fez 23.020. Opa, se retirássemos a pontuação, a campeã aqui seria exatamente Beth, né? Ó, que fez 24.720 pontos. Se tirasse a pior pontuação, Beth seria a campeã com essas regras, né? Problema 3, também é um problema com tempo, né? Ó, diz o seguinte: na escola onde Maria estuda, a última aula começa às 11 horas e 25 minutos e termina às 12 horas e 10 minutos. Quantos minutos dura essa aula? A gente fez uma questão, pessoal, que era somando horas. Agora nós vamos subtrair, né? Vou pegar a hora final, 12 horas e 10 minutos, e vou retirar da hora inicial, que foi 11 horas e 25 minutos. Como é que eu faço isso? Vou fazer, ó, normal, 5 para 10. Normal, como sempre. 5 para 10, 5. Tá certo? Vem 1 para cá, né? Lembra? Quando a gente subtrai números normais, vem sempre 1 para cá. É 3. Agora eu não digo 3 para 11, eu digo 3 para 7. Então, 3 para 7. Aqui eu vou botar 4. Tá certo? E aí vem 1 para cá. Aqui eu faço 2 para 2, nada. 1 para 1, nada. E aí o tempo de aula é de 45 minutos. Tempo de aula, 45 minutos. Atenção, quando eu fiz aqui, ó, pessoal, eu não fiz... Aqui eu faço 5 para 10. Aqui eu faço 3 para 7. Tá bom? Que é 6 mais 1. Se eu fosse fazer 3 para 11, eu estou somando 10, né? 10 mais 1. Eu quero fazer uma aula só falando sobre isso. Somente falando sobre isso. Aqui é só para vocês ficarem um pouquinho com o gostinho, tá certo? Problema 4. Qual o número natural que adicionado a 669 dá como resultado 1007? Pessoal, é pensar qual é o número, eu não sei qual é, chamar de x, que somado com 699 dá 1007. Ah, professor, o senhor está falando de equação. Não, não estou falando de equação, tá certo? Eu podia substituir isso aqui, como eu faço aqui, ter botado isso aqui no lugar de um x, colocar uma interrogação. Qual o número que somado com 699 dá 1007? Pessoal, para mim descobrir, basta eu fazer a operação inversa. Fazer 1007 menos 699. 1007 menos 699. Então, 9 para 17 vem 8. Tá certo? 9 para 17, 8. Vem 1 para cá. 10 para 10, nada. Aí vem 1 para cá. 7 para 10, 3. 1 para 1, nada. Então, o resultado, o número que foi somado foi 308. Legal? E vamos lá, para mais um problema.
Um carro bem regulado percorre aproximadamente 12 km com 1 litro de gasolina. Se numa viagem foram consumidos 46 litros, qual a distância aproximada em quilômetros que o carro percorreu? Pessoal, se cada quilômetro ele percorreu 12, 1 litro de gasolina, né? Ele percorre 12, com 2 litros ele percorre mais 12, com 3 litros ele percorre mais 12 e aí por diante. Para mim saber quantos quilômetros, né? Quantos quilômetros ele percorre com 46 litros, né? Basta eu fazer 46, né? E multiplicar ele por 12. E aí vou fazer, ó, 2 vezes 6, 12. Sobe 1, 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 4, 4. E aí vai ficar 2. 9 mais 6, 15. 5 vai 1. 4 mais 1, 5. 552 quilômetros ele percorreu no total. Tá certo? Percorreu no total 552 quilômetros. E aí, pessoal, a gente encerra essa primeira aula, né? Espero que vocês tenham gostado, com a seguinte frase, que para mim é marcante. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa frase está em Jeremias, né? Afinal de contas, eu queria que vocês refletissem que se vocês chegaram nesse vídeo, né, se vocês chegaram com essa informação, talvez isso já faça parte do plano de Deus para a sua vida, né? Ele quer que você mude e está dando o caminho, né? É isso que Deus faz com a gente. Ele vai nos mostrando o caminho, a gente tem que trilhar, tem que dizer, ó, estou à disposição, Deus, para que você mude minha vida, né? E assim seguir o caminho que Ele quer. Pronto, pessoal, eu quero que vocês também baixem a lista de exercícios que tem aqui e resolvam as questões. Na próxima aula, quarta-feira, eu vou resolver todas as questões da lista de exercícios que está aqui na descrição, tá bom? A gente inicia a aula sempre resolvendo essas questões e aí dá a parte da teoria e depois vamos para os problemas. Os problemas serão sempre problemas que envolvam números naturais, que eu quero mexer com a cabeça de vocês, tratando um assunto, depois a gente vai para os problemas para poder fazer a mente de vocês realmente balançar ali, tá certo? Esse é o objetivo. Valeu, pessoal, e até a próxima. Estamos juntos aí, quarta-feira.